Olá pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação, professor Emanuel Avelino aqui, professor de filosofia. Hoje eu quero trabalhar com vocês uma análise de uma obra de um dos autores que me é muito caro, que é o Platão, especificamente uma obra chamada Eutífron. Bom, eu tenho aqui duas edições, uma da Nova Fronteira, que é um box, tá bom? A qual nós vamos encontrar aí obras como o próprio Eutífron, que é a obra que nós vamos analisar, Apologia de Sócrates, Criton, Fédon, O Banquete e A República. Também tenho essa versão da Nova Cultura, da minha coleção Os Pensadores do Platão. Aqui nós temos o que nós chamamos de tetralogia, tá? Que se constitui aí de, obviamente, 4 obras. Eutífron, ou da piedade, ou da religiosidade, que é o que nós vamos examinar hoje. Apologia de Sócrates, Criton e Fédon, ou da alma. Pois bem, a obra que eu quero analisar com vocês hoje, sem ter pretensão de esgotá-la, é a obra Eutífron, ou da piedade, ou da religiosidade. Vamos lá. Antes de iniciar a análise, eu quero trazer alguns pressupostos para vocês. Nós sabemos que Sócrates não deixou nada escrito. Tudo que nós temos do Sócrates, ou em grande parte que nós temos do Sócrates, foi escrito pelo seu mais proeminente discípulo, que é o Platão. E o Platão coloca nos seus diálogos como personagem principal o Sócrates. E é interessante que nós possamos entender qual é o modus operandi do Sócrates. O Sócrates, nos seus diálogos, ele pretende definir as coisas, dar nome às coisas, definir a natureza das coisas. Por exemplo, nesta obra Eutífron, ou da piedade, ele vai buscar com um certo rigor examinar o que é de fato a piedade, a natureza da piedade. Então veja, para o Sócrates aqui, ele quer buscar a essência das coisas, a substância das coisas. Bom, então o que é a piedade, o que é o belo, o que é o bem, o que é a verdade? À medida que nós formos analisando esta obra, vai ficar mais claro para vocês o que eu quero dizer quando Sócrates investiga a natureza das coisas. Dar nome das coisas é dizer o que as coisas realmente são, é defini-las, é tirar todas as ambiguidades e trazer o conceito mesmo. Pois bem, nesta obra Eutífron, ou da piedade, ela se dá no seguinte contexto. Como nós sabemos, Sócrates ele é acusado de impiedade. Ele é acusado de não crer nos deuses gregos da sua época e de inserir novos deuses e também de corromper os jovens. Isso, obviamente, vai mexer com as autoridades da época, né? Como Anito, Meleto e outros, tá bom? Que têm interesses políticos. E o fato de Sócrates ensinar virtude para esses indivíduos e fazer com que eles percebam as ambiguidades, né, tanto da política, da poesia, da mitologia da época, faz com que essas autoridades se sintam, de certa forma, com a sua autoridade em xeque. Os jovens começam a questionar. Pois bem, Sócrates, né, encontra-se em frente ao pórtico real, ou ao arconte-rei, que é uma autoridade de natureza judiciária, né, a qual ele recebe acusações. Então, o Sócrates, como foi acusado, vai ter ao arconte-rei. Então, na frente do pórtico, o Sócrates se encontra com o Eutífron. O Eutífron é uma espécie de adivinho, né? É um homem religioso, uma espécie de teólogo que julga saber o que é piedade aos olhos dos deuses. E o Eutífron, quando encontra Sócrates, pergunta: "Ué, Sócrates, você por aqui? Certamente alguém lhe acusou de alguma coisa, porque não imagino eu que você acusaria alguém." E aí o Sócrates disse: "De fato, Eutífron, né? Eu não estou aqui para acusar ninguém. Sempre me dispus a dialogar com todo mundo e discordar de maneira dialética com todos. Então não faz sentido aqui eu acusar alguém. Mas estou sendo acusado de impiedade e de corromper os jovens por um tal de Meleto, tá bom? E você, Eutífron, o que fazes aqui? Certamente, né, imagino que você veio acusar alguém, né, ou veio se defender de alguma acusação." Neste período, pessoal, era muito latente a figura do sofista, que eram professores de retórica, né?
da arte de falar em público ou da arte de persuasão. Não necessariamente da arte de falar em público, que tem a ver com a oratória, e a oratória não é apenas e tão somente a retórica. A oratória é uma parte da retórica. Pois bem, então esse mercado dos sofistas era um mercado bastante latente, bastante aquecido, porque como não tinha a figura do advogado, né, aos moldes que nós entendemos hoje, né, em Atenas, aqueles que recebiam a acusação tinham que ir até ao pórtico real para fazerem as suas defesas, para se defenderem, né? Então, por isso que a segunda obra da tetralogia é a Apologia de Sócrates. Apologia significa defesa. É nesta obra que o Sócrates vai fazer a sua defesa. Bom, obviamente ele poderia, né, ter recorrido a grandes oradores, né, com um discurso ornamentado e etc, mas, né, vai ser a próxima obra que nós vamos analisar aqui dos diálogos platônicos. Você vai ver que o Sócrates, ele pretende defender-se com um diálogo simples, exigindo apenas que os juízes, aqueles que vão julgar, constate que aquilo que ele está falando é verdade ou não. Esse é o único critério para o Sócrates. Pois bem, então o indivíduo que era acusado tinha que ir até o pórtico real, nessa autoridade de natureza judiciária, para fazer a sua própria defesa. Bom? E então o Eutífron fala: olha, Sócrates, eu estou vindo acusar o meu pai. E aí o Sócrates, como assim? Você vai acusar seu pai? E é uma acusação que pode levar o pai do Eutífron à morte. Então o Sócrates tem um mal-estar ali, porque, poxa, né? Que tipo de pessoa acusaria o seu próprio pai? E se o faz, certamente o pai dele deveria ter feito algo dantesco, né? Algo horrível. E tanto que o Sócrates fala: pô, Eutífron, certamente o teu pai deve ter matado alguém da tua família, deve ter batido na tua mãe, deve ter feito uma coisa horrível, inescrupulosa, né? E o Eutífron: veja, Sócrates, de fato, mas ele não atentou contra ninguém da minha família. Em verdade, 2 dos nossos servos, né, um deles altamente embriagado, atenta contra o outro servo, né, degola. O meu pai simplesmente manda prender este servo, joga numa vala, numa espécie de poço, deixa lá preso e negligencia o cuidado contra este servo, Sócrates. E aí o servo fica lá, nesse buraco, preso, sem comida, né? E acaba morrendo. Ou seja, meu pai negligenciou o cuidado com esse servo, portanto ele praticou um ato de impiedade. E eu, Sócrates, estou aqui para acusá-lo. E veja, a minha família, o meu pai, a minha família inteira, né, estão chateados comigo, Sócrates, porque eu estou acusando meu pai, mas o que eu estou fazendo é um ato de piedade. E veja, né, eu sei o que é piedade aos olhos dos deuses. Eu sei. Eles não sabem, Sócrates. Então, eu que sei, né, sou iluminado, né, que sei o que é a piedade, é que devo fazê-la. Não devo ligar, né, para os meus pais, para a minha família. Então Sócrates fala: nossa, Eutífron, que coincidência, eu estou sendo acusado justamente de impiedade, né? E você, né, que é essa figura que sabe o que é piedade aos olhos dos deuses, né, faço-te o meu mestre, né, e eu me faço o teu discípulo, né? Ensina-me o que é a piedade para que eu possa me defender. E se for o caso, eu te chamo para você explicar o que é piedade para eles, porque em nenhum momento, creio eu, pratiquei impiedade. Mas você, que sabe o que é piedade aos olhos dos deuses, certamente, né? Certamente vai poder me defender. Né? Eutífron, né? Então veja, o Eutífron, então Sócrates pergunta: diga-me o que é a piedade, né? Nos brinde com a sua sabedoria, Eutífron. E eu te falo: ora, Sócrates, piedade é o que eu estou fazendo, né? De acusar o meu pai, né? Este ato que eu estou fazendo, porque meu pai cometeu uma injustiça, cometeu um ato de impiedade. Então, veja, se é da família ou não, se cometeu um mal, né? Se cometeu um mal, agiu de forma impiedosa, cabe eu, que sei o que é piedade aos olhos dos deuses, agir de maneira justa e acusá-lo, mesmo que isso leve à morte, Sócrates. E aí o Sócrates, veja, Eutífron, e preste bem atenção nisso. Eu te perguntei o que é a piedade.
a natureza da piedade, a essência da piedade. Eu não lhe perguntei um exemplo de piedade, um ato específico ou particular de piedade, mas a natureza mesma da piedade. Então, veja, eu acho que você não quer me ensinar, me diga o que é a piedade. Então, observa que aqui há uma diferença. Quando eu pergunto, vou dar um exemplo para vocês, eu pergunto o que é arte? Aí você vai dizer assim, arte é dança, arte é teatro, arte é literatura, arte é poesia, arte é música. Eu digo, não. Veja, eu não perguntei sobre um gênero de arte, né? Eu perguntei o que é arte, né? Então, você me dizer que o Davi do Michelangelo é uma obra de arte, tá, tudo bem. Eu quero saber o que é arte, não o que é uma arte em específico. Veja, da mesma forma, se eu te perguntar o que é o belo, o que é a beleza, você pode me responder, belo é a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Não, veja, eu não lhe perguntei sobre uma obra de arte bela, né? Eu lhe perguntei o que é a beleza. Não, veja, a beleza é a nona sinfonia do Beethoven. Não. Veja, eu lhe perguntei o que é a beleza e não o que é uma obra bela ou uma composição musical bela. Então veja, eu posso olhar para várias mulheres e constatar nelas beleza, né? Então veja, em maior ou menor medida elas participam da beleza, mas eu não perguntei sobre os particulares que possuem a beleza, que possuem belezas particulares específicas. Uma paisagem pode ser bela, mas ela não é a beleza. Uma música pode ser bela, mas ela não é a beleza. Uma obra literária pode ser bela, mas ela não é a beleza. E eu lhe perguntei o que é o belo, o que é a beleza em si, a natureza da beleza. Porque se eu não sei o que é a beleza, como que eu vou constatar na realidade o que é belo? Portanto, Eutífron, né, fazendo a aplicação aqui agora, eu lhe perguntei o que é a piedade, não o que é um ato de piedade, né? Um ato específico ou particular de piedade. Eu quero saber o conceito de piedade, a essência de piedade, para que eu possa, né? Para que eu possa então saber o que é piedade na realidade. Eu quero saber a essência. Então, Eutífron, Sócrates, veja, a piedade é o que agrada aos deuses, né? O que agrada aos deuses. E aí o Sócrates está. Então veja, agora que nós já estamos na segunda tese sobre o que é piedade, né? A primeira, onde ele, né, fala de maneira bem simplória, é isso que eu estou fazendo, né? Que é apenas um ato específico, não um conceito mesmo de piedade. Então ele diz que piedade é o que agrada aos deuses. Aí o Sócrates, tá, mas você acha que os deuses, eles discordam, né? Eles têm opiniões diferentes sobre os mesmos temas? Sócrates, certamente sim. Ou seja, Sócrates já está aqui, né, com o seu método maiêutico, a dialética socrática, o método socrático, desconstruindo a nova tese, o novo argumento do Eutífron. Sócrates, creio que sim. Não, porque veja, se nós pegarmos, por exemplo, na Ilíada, né, se você pegar a mitologia, você vai ver que metade do Olimpo, dos deuses gregos, estavam a favor ali dos arquivos dos gregos, né? E a outra metade do Olimpo estava ali a favor dos troianos, né, na Ilíada, Ílion, na Guerra de Troia. Então, como que piedade é aquilo que agrada aos deuses, né? Se uma mesma coisa pode agradar um deus e desagradar o outro. Então, se agrada um deus e desagrada o outro, então nós temos um ato de piedade para um e um ato de impiedade para outro. Então, você está dizendo que a piedade é relativa? Relativa a Deus X ou Y, né? A Zeus, né? A Poseidon e por aí vai. E aí o Eutífron, veja, Sócrates, Sócrates já desconstrói novamente o argumento do Eutífron, né? Piedade é o que agrada a todos os deuses, né? Não há um deus específico, Deus X ou Y, mas que agrada a todos os deuses. Então o Sócrates coloca um novo elemento, tá? Eutífron, piedade é o que agrada a todos os deuses, tá bom, o que é amado por todos os deuses. Mas aquilo que é piedoso porque os deuses se agradam daquilo, os deuses amam aquilo e por isso é piedoso, ou porque a coisa em si mesma é piedosa, o ato em si é piedoso, né? Piedade é piedade porque é piedade em essência.
e os deuses reconhecem aquilo como piedade. Eu não sei se ficou claro para vocês, eu vou tentar exemplificar melhor. O Eutífron diz que, nessa nova tese, nessa terceira tese, que piedade é aquilo que é amado por todos os deuses. Tudo bem. Então, algo é piedoso porque todos os deuses amam e aprovam aquela coisa. É o fato dos deuses amarem aquela coisa, aprovarem aquela coisa que torna ela piedosa, ou é porque ela é piedosa em si que os deuses a reconhecem como piedosa. Está me entendendo? Porque se for simplesmente apenas tão somente o fato dos deuses amarem e aprovarem tal coisa, então qualquer coisa que seja aprovado pelos deuses ou amado pelos deuses pode ser considerado piedoso. Mas se a coisa é piedosa em si e os deuses a reconhecem como tal, então, né, os deuses estão apenas constatando aquele ato piedoso, né? A piedade que está ali na própria coisa. Então veja, o Eutífron, não, Sócrates, não é porque uma coisa é amada pelos deuses que é piedade. A coisa é piedade, né? A piedade é piedade em si mesma e por isso é reconhecida pelos deuses, né? É por isso é reconhecida pelos deuses. Não, longe disso, né? Então, algo é piedoso em si e os deuses amam e reconhecem, né, a piedade na coisa mesmo, né? E aí o Sócrates, tá, mas veja, até agora você não me disse, Eutífron, o que é a piedade, né? Poxa, você disse que sabe o que é piedade aos olhos dos deuses, né? Você disse que é um especialista em matéria das coisas divinas. Vamos, né? Eu acho que você não quer me ensinar, você não está sendo complacente comigo. Eu preciso que você me diga o que é piedade, porque Meleto me acusou desse negócio e eu preciso saber. E ninguém melhor do que você, né, que sabe, que é o especialista nas matérias divinas, do que para me dizer esse negócio. Então, não tente me enganar, diga-me de uma vez o que é, né? E aí o Eutífron traz, né, uma outra tese. Piedade é o serviço aos deuses, né? É a reverência aos deuses. E aí o Sócrates, né? É o serviço aos deuses? É você prestar reverência aos deuses e os deuses se agradarão desses serviços. E aí o Sócrates, mas veja, nós estamos voltando, né, à terceira tese, né? Que a piedade é aquilo que agrada aos deuses, né? Eu presto serviço aos deuses, reverência aos deuses, para honrar os deuses se agradam daquilo, então os deuses se agradam daquilo, então logo eu estou sendo piedoso. Então o Sócrates diz, então você está dizendo que piedade é prestar serviço aos deuses? É uma espécie de barganha aos deuses, né? Porque o Eutífron diz mais ou menos assim, olha, não, nós prestamos serviço aos deuses, nós honramos os deuses, e em troca nós pedimos benefícios aos deuses, né? E aí o Sócrates, Eutífron, né, especialista nas coisas divinas e sagradas, você está me dizendo que piedade é barganhar com os deuses? É uma espécie de técnica comercial? E o Eutífron, não, veja... Sócrates, na verdade, eu estou ocupado agora, eu tenho que resolver umas coisas, tá? E, enfim, eu não tenho tempo para te responder agora. E aí o Eutífron sai do diálogo, né? E é o que nós chamamos de aporia, o diálogo aporético. Ou seja, não há uma conclusão no diálogo. Eles não chegam ali de maneira dialética no conceito sobre o que é piedade. Você está entendendo? Então veja, eu pressuponho aqui que o Eutífron entende que, caraca, agora eu não sei o que eu estou fazendo, se de fato eu sei o que a piedade é aos olhos dos deuses, e se o que eu estou fazendo acusando o meu pai. Então, continuando, pessoal, passou um carrinho de som aqui. Mas vamos lá. Então o Eutífron se pergunta, começa a se questionar, obviamente, né? Caramba, eu achava que eu sabia o que era piedade aos olhos dos deuses, mas agora eu não sei mais de nada, né? Só sei que nada sei agora, né?
E aí ele desiste, né? Ele desiste, pressupõe que ele tenha desistido de acusar o próprio pai, né? E o condená-lo à morte. Ok, então vamos lá, vamos para algumas aplicações brevemente. Então veja, aqui o Sócrates busca investigar o que é a natureza da piedade com o Eutífron, e essas figuras sempre chegam para Sócrates arrogando saber o que são as coisas, né? O que é ciência, o que é a verdade, o que é o belo, o que é a piedade, por aí vai. Esse diálogo Eutífron, ou da piedade ou da religiosidade, é justamente onde o Sócrates vai desconstruir o Eutífron, na medida em que ele se vê como uma espécie de especialista, né? Nas coisas dos céus, nas coisas divinas, né? Nas coisas elevadas. Mas o Sócrates o refuta, digamos assim, por meio, né, de perguntas, que é o seu método dialético. Então veja, o Eutífron é um jovem, né, e como todo jovem, tende a agir muito por afetação. E o Eutífron aqui, veja, ele iria acusar o próprio pai, né, e a condenação do próprio pai poderia levá-lo à morte, sob a prerrogativa de que ele sabe o que é piedade, que ele está sendo justo, né, que ele é um conhecedor das coisas divinas. Então veja o que a imaturidade do Eutífron o levou a fazer. E o Sócrates é muito cuidadoso, né? Ele busca de fato entender o que as coisas são, conceituar as coisas, buscar a verdade. Esta é a diferença do sofista para o filósofo. O filósofo ele não quer ganhar debate. O que importa para o filósofo é a verdade. Tanto que o Sócrates morreu defendendo essa verdade. Então veja, o que nós podemos aprender aqui com Eutífron ou da piedade, esse diálogo platônico, que é um diálogo aporético, ao qual não chegam numa conclusão sobre o que é piedade, porque o Eutífron percebe que na verdade é um bobalhão, né? Na verdade é apenas um arrogante que arroga saber o que é a piedade aos olhos dos deuses, né? Não é apenas tão somente saber o que é piedade, é saber o que é piedade aos olhos dos deuses. Então ele percebe que é apenas um moleque. Agora que já é uma aplicação minha, tá? Um moleque infantil que age por afetação e por impulso e que acha que sabe mais do que os outros. Então, o que o Sócrates faz aqui? Em outras palavras, baixa a bola, Eutífron. Tu pode estar cometendo um ato de impiedade achando que é piedade aos olhos dos deuses, mas na verdade tu nem sabe o que é a piedade, cara. Tu nem sabe o que é essencialmente a piedade. Então, como que tu sabes que de fato o ato que você está fazendo agora é piedoso? E você estiver agindo de maneira injusta, né? Então, baixe a bola, descubra o que são as coisas essencialmente, para que você possa ter um parâmetro real e objetivo, para que tu possa pensar e agir corretamente no mundo. Então, eu só sei o que é uma coisa bela se eu souber o que é a beleza. Eu só sei que uma coisa é verdadeira se eu souber o que é a verdade. Eu só sei que uma coisa é justa se eu sei o que é a justiça em si. Eu só sei se um ato é piedoso se eu sei o que é a piedade em si. Senão, eu posso estar fazendo algo injusto, impiedoso, achando que estou sendo justo e piedoso. Olha o quão complexo é isso, gente. Por isso, o Sócrates tinha essa preocupação de definir as coisas, de dar nome às coisas, de investigar o que as coisas são essencialmente, para que a gente não possa cair em relativismos, em ambiguidades, em contradições. Então era apenas buscando a verdade que nós poderíamos, né, diria Platão, verdade conhecida é verdade obedecida. Então viver de acordo, em consonância com a verdade é a melhor coisa que nós podemos fazer. Então, espero que vocês tenham gostado, né? É a primeira vez que eu analiso uma obra mesmo aqui no canal, né? Então, a nossa próxima obra será a Apologia de Sócrates, bom? A defesa de Sócrates. Agora é o momento em que ele vai, né, para o apóstico real se defender. E eu espero você na próxima análise aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários, e se você é estudante de filosofia, de direito, se debruça sobre isso. Se você é ser humano, é importantíssimo que você se debruce sobre esses temas para que você saiba o que as coisas realmente são, né? Porque nunca se sabe quando você vai negar que a grama é verde ou que 2 mais 2 não é 4. Então, muito cuidado. Indique esse vídeo para todo mundo, se inscreva no canal, curte, compartilha. E se você quiser me seguir, o meu Instagram é Emanuel_Avelino JR, tá bom? Um abraço, foi um prazer, até a próxima obra.